Bem-vindos ao canal mais constelado do YouTube. E aqui gostaria de lembrar que nós estamos a serviço da vida, que é a serviço desse trabalho de constelação familiar. A gente quer trazer aqui mais soluções, mais compreensões e, por que não, mais felicidade aí para você que está aí na sua casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e clica no sininho aqui para você receber em primeira mão as nossas dicas, os nossos vídeos, que tem uma série de assuntos interessantes que você pode aplicar na sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, onde a gente começou falando sobre ancestrais. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, você clica aqui embaixo e veja, assista. Por quê? Porque o vídeo de hoje é um complemento para que a gente possa entender melhor como funcionam as nossas expectativas em relação aos nossos ancestrais e como a gente pode ajustar da melhor forma para que a gente siga adiante. Bom, eu não sei se você já pensou em ter uma corda amarrada a você, mas toda vez que você tenta andar um pouco mais distante, é possível que você não consiga, é possível que você se sinta preso. Em especial se você está querendo resolver algo lá de trás. Então, toda vez que a gente fica querendo resolver ou com algo mal resolvido lá atrás, a gente não segue adiante. E isso a gente pode olhar em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, uma ferida mal curada, quando a gente vai mais adiante, a gente percebe ali que ainda dói. Uma fratura no osso, se a gente não cuida dela apropriadamente, é possível que futuramente a gente tenha dores, justamente porque a gente não olhou ali direito. E não é muito diferente na nossa vida pessoal e muito menos em relação aos dos nossos ancestrais. E o que eu quero trazer para você aqui de informação sobre isso? Bom, é que existe um conflito interno. Por quê? Se a gente for olhar o nosso vídeo anterior, onde a gente fala ali, os pais, a gente só tem uma vida e eles que nos dão, e como a gente deve ser agradecido, e também como os nossos ancestrais viveram da forma que viveram, fizeram da forma que fizeram, e por isso nós estamos aqui hoje. Se a gente olha isso, a gente entende que se fosse feito diferente, a gente não estaria aqui, não é verdade? Mas acontece algo de muito especial com a maioria das pessoas, apesar da gente saber que é assim, da gente entender que se algo tivesse mudado lá atrás, talvez a gente nem estivesse aqui ou os nossos filhos não estariam aqui, a gente ainda de vez em quando visita lá atrás e pensa, se isso fosse diferente, talvez minha vida fosse melhor. Não só com os nossos ancestrais, mas também com o nosso passado. Mas aqui nós vamos falar em especial dos nossos ancestrais. E o que eu quero dizer com isso? É que por mais que a gente saiba como deve agir, muitas vezes, e quais as consequências disso, muitas vezes a gente faz diferente. Muitas vezes a gente vai lá atrás e fica pensando, se o meu avô não tivesse perdido o terreno, ou aquele terreno, se aquele irmão do meu avô não tivesse brigado com ele, ou se a minha avó tivesse ficado com o primeiro marido dela, que talvez era um bom partido na ideia dela, ou numa ideia que foi criada depois, ou ainda, se a minha mãe tivesse ficado na cidade dela e não se mudado para cá, o que teria acontecido? Bom, apesar de todas essas hipóteses que eu trouxe aqui para você serem praticamente a sua sentença de não nascimento, existe não uma sentença de morte, claro que não, mas a sentença de não nascimento. Ainda assim, de alguma forma, a gente gostaria que algumas coisas lá atrás fossem diferentes. Por quê? Porque a nossa família às vezes mostra uma dor que está ali não vista, ou que é pouco falada, ou que é muito difícil dentro do sistema por algo que se passou lá atrás. E aí a gente vai carregando essa dor com a gente e fazendo da seguinte forma. O que a gente faz? A gente começa a acreditar que a gente poderia, dentro de um pensamento, de uma ideia, simplesmente fazer com que aquilo fosse diferente, ainda que isso fosse a nossa sentença de não nascimento. Bom, o que eu quero dizer para você é que isso é normal. Muitas vezes a gente vai lá atrás querendo ajudar. Talvez normal não seja a melhor palavra, mas é comum. Então, tudo bem se você se sente assim. Agora, além disso, a gente pode ter uma nova consciência sobre os nossos ancestrais.
que por mais que eu queira ajudar, não é real a minha possibilidade de ir lá atrás e mudar algo. É só uma ilusão. É só uma forma de eu continuar culpado, de eu continuar ali espiando aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento que aconteceu, que acometeu toda a minha família. E aí eu fico ali naquele lugar junto com todas as pessoas que sofreram com aquela situação, uma situação específica, um problema da época. Eu fico ali com eles, mesmo eu nem tendo nascido na época em que aconteceu. Por quê? Porque a gente entra numa consciência familiar de sofrimento mútuo. E às vezes a gente não tem, muitas vezes a gente não tem coragem de deixar aquela dor, aquela perda, aquele sentimento com a pessoa, com as pessoas que estão envolvidas. Então a gente vai lá para olhar e ficar triste juntos. Então isso gera um conflito muito grande na gente. Então eu sei que é melhor eu seguir em frente, que eu não posso fazer nada, mas ao mesmo tempo, quando eu olho a dor do meu pai, da minha mãe, da minha avó, da minha família, uma história de alguém lá atrás que foi excluído, eu fico ali olhando com pesar, com tristeza. Isso é comum, mas qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Qual é o melhor que pode ser feito a partir daí? O melhor é que eu comece a concordar comigo, que eu me preocupo. Quando eu admito, as pessoas que conseguem admitir para si as suas dificuldades, elas começam a ser muito generosas com elas mesmas. A realidade pode ser muito amável, desde que a gente simplesmente olhe para ela como ela é, sem tentar ir lá atrás buscar uma solução, porque não é possível. Então, quando nós olhamos para uma situação onde eu sei que eu não posso mudar, e se eu mudasse, talvez eu teria uma sentença de não nascimento, e eu olho aquela dor, o que eu posso admitir para mim? Uma coisa é que eu não posso fazer nada lá, mas posso fazer daqui para frente para mim, porque eu também não posso fazer por eles. Mas eu posso admitir algo bem especial, que eu percebo essa dor do meu sistema, que eu percebo essa dificuldade do meu sistema e que sim, que aquilo faz parte da história da minha família e dói. E é difícil, para mim também, porque eu vejo os meus antepassados e não consigo ser pleno e feliz. Então, o meu convite de hoje é olhar a sua realidade. Eu estou nesse ponto da minha vida, eu não posso mudar aquilo. Quando eu penso nisso, eu fico triste com eles. E assim, quando eu trago esse sentimento para a minha realidade atual, eu posso ser amável comigo mesmo. Aí sim, eu posso olhar para mim e seguir o meu caminho. Seguir o meu caminho com todos eles e tudo que aconteceu no meu coração. Assim, eu tenho uma chance de, lá na frente, quando ver uma situação parecida, eu posso dizer para ela: meus ancestrais já fizeram isso, eles fazem melhor do que eu, do que passar por essa dor. Então, esse é o ensinamento, o conhecimento que eu gostaria de compartilhar com você sobre constelação familiar. Ao contrário do que muita gente vê por aí, a constelação ela não é uma regra fechada, ela não é uma nova moral. E se você não segue aquilo, não quer dizer que você está errado ou certo, quer dizer apenas que você está num caminho de autoconhecimento. E fazer as coisas um pouco diferente do que é dito por aí é só uma parte do seu crescimento. E é isso que a gente sempre enfatiza na nossa formação da Escola Constela Amor. Que nós
devemos e podemos crescer com aquilo que somos e não com aquela ideia que colocam para a gente como a melhor, porque isso seria uma ofensa e uma crítica ao trabalho original de Bert. Nós estamos aqui e sim, às vezes nós temos um lado e outro. E quando abraçamos os nossos conflitos, as nossas dificuldades, nós temos uma chance de olhar de forma amável para a gente, para a nossa história, para a história da nossa família. Eu espero que você curta e goste bastante e use, comece a usar isso no seu dia a dia, comece a aplicar no seu dia a dia, de entender que sim, conflitos todos temos. Agora, reconhecê-los é o primeiro passo para que a gente consiga superá-los, porque a gente aceita, concorda, vê que eles estão ali como uma realidade do nosso dia a dia. Muito obrigada. E é sempre um prazer compartilhar aqui com vocês esses ensinamentos, compartilhar com muito carinho essa força que vem da constelação familiar, todo esse aprendizado que nos foi passado. E eu quero mandar um beijo para você, para sua família, um beijo constelado, e nós nos vemos no próximo capítulo da série Ancestralidade, tá bom? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim, me fala o que você sentiu, o que foi que aconteceu com você, onde isso fez sentido, qual era o conflito que tinha aí na sua família. Compartilha esse vídeo, envia para os seus amigos, envia para os seus pais, para os seus filhos. As nossas redes sociais também estão aqui embaixo para você. Segue a gente e me ajuda aí nessa missão que é compartilhar esse amor a serviço da vida. Gratidão!